personal online ou presencial? O que é o melhor? A nova onda de treinamento e renda para o personal trainer. Cara, hoje, além do Felipe, que vocês já conhecem, quem assistiu os vídeos anteriores, né? Temos aqui com a gente Guilherme Brás, nosso jovem aprendiz, né? Estagiário. E, cara, Guilherme chegou aqui de um jeito bem interessante, por isso que ele tá aqui hoje, porque cada um de nós é diferente, tem coisas positivas diferentes e a gente prefere focar nesse lado positivo. E o Guilherme, por algum motivo, desde novo, ele já gostava da ideia de alguma maneira, se expor, ensinar, se mostrar na internet, mesmo quando ele sentia que ainda não estava completamente pronto. Quer contar um pouquinho aí, Gui? Claro, vou contar um pouquinho, né? Bom, como eles falaram, como o Rafa falou, meu nome é Guilherme Brás, tenho 24 anos. Sempre tive interesse, né? Na verdade, desde os 10, 12, sempre quis fazer educação física, fazer o curso de educação física. Comecei, como muitos de vocês, né, na educação física, em um esporte. Eu especificamente comecei no futebol, sempre gostei muito de futebol, de treinar. Incentivado pelo meu pai, comecei desde cedo, né, 9, 10 anos. Comecei na musculação, meu pai me empurrava e me levava pra academia porque eu queria que eu ficasse forte, me preparasse bem. E de lá pra cá eu nunca parei de treinar. Eu sempre tive essa vontade de atuar na educação física, de ser profissional da educação física. A área, né, pelo qual eu fui me interessando na educação física saiu do esporte e foi mais para a área do fitness. Até o momento que eu acabei indo mais para essa área online. É uma área que eu sempre gostei muito. E no Instagram, mais especificamente na nossa área da educação física, eu via muito blogueiro, muita gente botando um monte de coisa muito errada, coisa aleatória, sem base científica. E aquilo ali eu ficava com a pulga atrás da orelha, né? Será que é aquilo ali mesmo que aquela galera falava? Ah, exercício emagrecedor, exercício para queimar gordura, exercício para emagrecer. Muita gente falando um monte de balela, um monte de coisa errada. Só que 1 milhão de seguidores, 2 milhões, fica como assim? Muita gente falando um monte de merda. Foi aí que encontrei o Rafa, assim. Falando um monte de merda. Também. Porque o Rafa, ele fugia um pouco disso, né? Ele trazia essa abordagem da prática baseada em evidência na educação física. Ele não falava merda como essa galera falava de... Só um pouco. Aí foi um momento que, assim, eu comecei a enxergar a educação física de uma maneira diferente. Boa. Vamos lá. Felipe, teu interesse maior era trabalhar com presencial, é isso? Presencial. Quando você se formou. E você, Gui? Eu tenho muita vontade, sempre tive vontade de trabalhar muito com online, com consultoria, apesar de hoje estar no salão de academia para obter experiência. Ele não queria estar não, mas ele foi meio que obrigado. Porque aqui, né, assim, até um ponto legal, a gente tem uma série de profissionais que estão junto aqui com a gente, trabalham junto com a gente e tal, e parte da minha missão, né, e da missão de toda a liderança aqui da Long Trainers é tentar de alguma forma ajudar, formar e mostrar que a gente precisa ter prática para poder atuar melhor. Então eu acho muito estranho quando eu vejo no mundo de hoje, tem sido cada vez mais comum, pessoas que nunca conseguiram atingir o objetivo, né, que elas estão ensinando na internet. Então você imagina alguém que nunca percorreu o caminho querer ensinar qual é o caminho. Isso é algo bastante comum. Então uma das coisas que eu mais perturbo o Gui ele é muito jovem ainda, né? Eu já tenho quase 20 anos de profissão, eu falo, cara, é importante que você tenha experiência, convive com pessoas reais, sente, vê, olha quais são as dificuldades que as pessoas têm, porque isso vai te ajudar muito, seja na produção de conteúdo, seja para entender quais são as necessidades, né, de cada pessoa durante o treinamento. Então, parte da formação aqui envolve, de certa forma, às vezes eu ser um cara chato e perturbar um pouco eles, faz parte, sim, mas é para mostrar que existe um outro lado, né? A internet hoje está cheia de pessoas querendo vender um monte de coisas, facilidades e tal, quando na verdade eu não conheço ninguém que teve sucesso da noite pro dia. Geralmente o sucesso leva uns bons anos. E são pouquíssimos os exemplos que são contra isso. Na maior parte das vezes as pessoas têm sucesso porque se dedicaram durante bastante tempo, né? Mesmo quando conseguiram sucesso na internet, já tinha uma bagagem de alguma coisa antes, então acho importante salientar isso. Qual era a ideia, né, de ter dois profissionais diferentes aqui, né, um pouco mais jovens do que eu, que um tem, né, sempre teve um interesse um pouco maior do ponto de vista presencial, o outro sempre se mostrou de alguma maneira, né, tentando buscar um pouco dessa parte online. E a ideia é tentar trazer o seguinte: existe algum que seja melhor? Existe algum que dá mais dinheiro, né, que tem maior faturamento? Será que os programas de treinamento online, será que o personal online vai acabar com o personal presencial? Será que eu, como personal, eu consigo fazer as duas modalidades de treinamento? É isso que eu quero abordar nesse vídeo e trazendo algumas questões aqui pra gente. Então,
Primeiro ponto que eu gosto de salientar é, quando a gente fala em treinamento ou prescrição de treino utilizando o online, o que eu quero dizer com isso? Não é só você prescrever um treino individual, existem milhões de possibilidades. Então, dentro do online, você pode vender um e-book de treinamento, onde lá você tem um programa de treinamento específico. Dentro do online, você pode fazer videoaulas explicando determinada coisa e tendo um programa de treinamento. Você pode ter uma plataforma de treinamento para pessoas que vão treinar em casa. Você pode ter um grupo de suporte, você pode ter um grupo de desafio, você pode ter muitas possibilidades. Você pode ter um aplicativo de prescrição de treinamento, você pode ter prescrição de treinamento genérico, ou seja, está aqui o programa, você só vai seguir. Você pode ter um programa de prescrição individual. Então, são milhões de possibilidades, existem milhões de negócios. O importante é tentar entender aquilo que você consegue fazer de melhor utilizando o online. Porque o maior erro que eu vejo as pessoas cometerem, agora eu quero até ouvir vocês, normalmente num personal presencial a gente tem a possibilidade de cobrar um valor um pouco mais caro, independente de onde você esteja. No online, normalmente o valor é um pouco mais barato. Como consequência, existem algumas pessoas que querem trabalhar no online da mesma forma que trabalham no presencial, totalmente individualizado, com uma proximidade muito grande com o cliente e tal. Então, o que acaba acontecendo com esse cara? Ele gasta o mesmo tempo no online e no presencial para atender um cliente, só que a diferença é que no presencial ele ganha mais, no online ele ganha menos. Então, esse cara tá dando um tiro no pé. Esse, para mim, é o maior erro da tentativa de utilização do online por pessoas que estão no presencial. A não ser que, até uma pergunta que eu quero fazer, né? A não ser que ele vise um público high ticket, né? Ele acerte aquela pessoa ali que tem uma condição de pagar muito alto para ele poder oferecer esse serviço próximo, de fazer avaliação postural, né? De fazer coisas muito Mas isso é presencial, né? O cara que quer levar do presencial para o online dessa maneira, como você está falando, ele teria que acertar no público high ticket, ou seja, a comunicação no Instagram tem que ser muito, muito, muito específica. Você vê como uma parada é engraçada, assim, né? Eu acho muito difícil, beleza? Que uma pessoa de alto padrão, né, de alto poder aquisitivo, queira comprar uma prescrição de treino online, podendo ter alguém muito boa do lado dele, ali, ajudando, fazendo, conversando e tal. Porque em outros vídeos nossos a gente comentou aqui, né? O trabalho de personal não é só prescrever. Tem um outro lado, tem um outro aspecto que é, beleza, além da prescrição tem o relacionamento, tem o atendimento, tem estar ali motivando o cliente e tal. Isso, né, nem sempre é tão fácil fazer através de um online tradicional. Eu esqueci de falar, mas, por exemplo, tem a prescrição online através de vídeo, né? Vídeo que pode ser ao vivo, pode ser gravado. Na minha concepção, embora os modelos de venda de produtos online contemplem a ideia de produtos high ticket, como que você está falando, eu não consigo enxergar isso como sendo algo fácil, né, e de ser aplicado. Vai ter uma ou outra pessoa que vai comprar? Vai, mas eu acho que o público acaba sendo menor de pessoas que têm interesse em comprar isso. Então, eu não vejo dentro desse tipo de serviço, de personal assim, né, você conseguir vender para muita gente um high ticket. Perde a escala, né? Porque a pessoa vai querer ter alguém do lado dela e tal. Então, perde o principal, que é a possibilidade de você escalar o negócio. E aí, era esse o ponto que eu ia chegar. Para mim, o grande lance de você conseguir, através do online, é você conseguir escalar o negócio. O que significa escalar o negócio? Você produz algo que pode ser usado por várias pessoas, nem que seja uma base que você vai ajustando individualmente para cada um. Mas o fato é que, na minha concepção, o melhor modelo de prescrição de treino ou de utilização do online, seja lá qual for, é que você consiga de alguma forma, através de algo que você criou, você vender para muitas pessoas. Isso é escalar. Rafa, o que a gente faz na nossa consultoria online, até sendo bem claro, não é escalar. O que a gente faz é escalonar. Por que é escalonar? Porque a gente criou um processo que é simples e que é fácil, mas ele tem um limite. Ele tem um limite por quê? Porque ele é individual. Eu sempre vou precisar, para um grupo de, 100 clientes, eu vou precisar ter um profissional. Para um grupo de 200 clientes, eu vou precisar ter um profissional. Para quê? Para poder atender, né, e responder questões, perguntas, fazer trocas e tal. Então, repara, ele não é escalável. Não foi algo que eu produzi e que daqui para frente todo mundo vai poder assistir igual. Eu preciso ainda ter algum grau de acompanhamento, que não precisa ser comigo, pode ser com o meu time, pode ser com pessoas que foram treinadas para isso, mas ainda assim eu vou precisar ter alguém. Então, para cada X grupos de pessoas, eu preciso ter um profissional. Para cada X grupos de pessoas, eu preciso ter um profissional. E é difícil criar essa cultura, né? Isso é escalonável e não escalável. Fala. É difícil, né, criar essa cultura de treino, né? Porque você tá aqui, o tempo que você tá aqui, a gente tá aqui tudo terça e quinta, né? Reunião, alinhamento. Então, para criar essa cultura é muito difícil, né? Para todo mundo estar alinhado, todo mundo ter o mesmo pensamento, o mesmo princípio. Então, esse modelo realmente de consultoria dá trabalho, mas vale a pena. Vale a pena porque a qualidade é absurda. E isso, como consequência, muitas vezes tem uma possibilidade de margem maior, que é uma das coisas que a gente acha interessante. Ainda dentro do online, coisas que eu acho interessante a gente falar. A gente pode ter um limite de atendimento, como isso que eu acabei de falar, mas pode não ter um limite de atendimento. Por exemplo, existem muitos
muitos profissionais que, cara, elaboram um programa de treinamento, às vezes é o próprio que a pessoa faz e ela vende esse programa para quem quiser. Então, como consequência, cara, você tem a possibilidade de vender para quantas pessoas quiserem comprar aquele programa de treinamento, aquele serviço, aquilo que você vender. Isso é bem interessante, o que te dá o segundo aspecto, o terceiro, o quinto aspecto, sei lá em qual aspecto a gente está, que é liberdade demográfica, né? Ou seja, você pode estar em qualquer lugar, você não precisa estar aqui. E essa, para mim, é a maior virada de chave. Por exemplo, o online, ele possibilita que alguém do interior do Brasil, lá dos escafundós de não sei aonde, consiga ser visível e chegar e alcançar pessoas em qualquer lugar do mundo, inclusive em grandes centros urbanos, como a gente está aqui no Rio de Janeiro. Então, é o que acontece, né? Então, enquanto antes a gente ficava muito preso muitas vezes a grandes centros urbanos e aos profissionais que às vezes eram divulgados nesses centros urbanos, hoje, né, a internet te dá a possibilidade de estar em qualquer lugar do mundo, mesmo que você não seja conhecido, desde que você consiga mostrar o seu trabalho. Isso, para mim, é algo incrível, né? E isso vai muito assim, às vezes o personal presencial tem umas coisas que a dificuldade que a gente tem, muita gente tem a preocupação de sair de férias, pô, vou ter que sair de férias, aí vou largar o aluno, fica com medo de perder o aluno, e aí o online você não tem esse problema, você pode viajar, curtir com a sua família e aquele seu trabalho ali, você ter um tempinho com o computador e você conseguir se programar para continuar trabalhando mesmo em momento de lazer com a sua família. Então, essa é uma dos principais benefícios que tem, assim, você tem um pouco mais de liberdade de você ir e vir de verdade. Quando você trabalha só com online, né? Tu ia falar alguma coisa, Gui? Não, queria ampliar um pouco esse tema, né? Porque hoje a gente vê Brasil, né? O Brasil é sempre um reflexo do que acontece nos Estados Unidos, né? Só que nos Estados Unidos a consultoria online tem um nível de consciência maior. O público que consome consultoria lá tem um nível de consciência muito maior. Já aqui no Brasil, geralmente, quem se comunica da maneira mais simples, mais despojada, geralmente vence, né? Você deu o exemplo da galera que vende lá do interior ou qualquer outra blogueira que vende milhões de consultoria. Geralmente são pessoas que têm uma comunicação muito simples, uma comunicação... É o que mais vende por aí, né? Exercícios para queimar gordura. Vem lá, já deve ter visto 1 milhão desses por aí. Só vende lá exercícios para queimar gordura. Vem aquele exercício lá, um polichinelozinho, umas coisas assim para queimar gordura. E geralmente esse tipo de profissional tem ali 1 milhão de seguidores, 500 mil, 1 milhão e vende pra caraca. Porque hoje no Brasil o que a gente mais vê é os profissionais que conseguem gerar uma alta conexão com o público, conseguem ali um alto engajamento, uma alta conexão com o público, vendem muito. Essa hoje é uma realidade. Eu queria até ouvir um pouco disso aí sobre o Rafa, do Rafa, sobre essa questão. Eu tô ouvindo você e tô aqui pensando num negócio que a minha esposa fala muito. Ela usa o termo assim, o Brasil é varejo. O que significa isso, né? O Brasil, ele é principalmente... Ele é formado, sim, mas assim, a gente tem uma população muito grande, que é uma população que gosta e se conecta mais com linguagens mais simples, com coisas menos robustas e tal. Isso é que a gente chama de que o Brasil é varejo. Então, muitas vezes, ter esse tipo de comunicação mais simples, mais direta, às vezes até fazendo coisas que a gente não concorda aqui, por exemplo, vendendo um milagre que não existe, às vezes gera maior grau de conexão e maior venda. Então hoje talvez a nossa maior dificuldade seja conseguir adequar a nossa comunicação para fazer algo que a gente acredita e que a gente se sente bem para fazer, mas ao mesmo tempo conseguir vender um produto de valor diferente do que muitas vezes existe no mercado. Existem, obviamente, grandes profissionais, existem muitos ótimos produtos, existem muitas ótimas coisas, mas também existem muitas coisas ruins, como em qualquer lugar, né? Existem grandes profissionais, muito grandes do ponto de vista de venda, quanto do ponto de vista de serem bons, mas existem também muitos grandes profissionais que não são tão bons assim e estão vendendo milagre, estão vendendo coisas que a gente não concorda. Então o nosso objetivo é tentar entender e tentar encontrar um meio termo entre, cara, beleza, vamos tentar aliviar um pouco a nossa comunicação, vamos ir um pouco mais nesse sentido que a gente sabe que é a forma como a maior parte da população brasileira se conecta, mas sem perder a nossa origem, sem perder aquilo que a gente acredita e que a gente se sente bem para fazer. Concordo com o Gui e pra gente o grande cabo de guerra é conseguir encontrar esse meio termo de nem ir tudo para lá e nem vir tudo para cá. Acho que esse é a grande dificuldade, é o grande desafio. Tanto que para ter vocês devem conhecer, né, dentro do marketing, o Yeser, que é uma das grandes diferenças assim, de marketing digital, de criação de conteúdo, ele ensina que você tem que criar 4 tipos de conteúdos. Que é conteúdo de conexão. O que é o conteúdo de conexão, Guilherme? É um conteúdo de vida, um conteúdo que você conta a sua história, para fazer com que você se conecte com o seu público. Você tem que criar também conteúdo técnico, e isso a gente faz muito aqui na Lund, o Rafa faz isso com perfeição. Criar conteúdos técnicos, de ensinamento, conteúdos passo a passo, conteúdos que você ensina a pessoa a resolver uma dor. Você precisa
precisa criar esse tipo de conteúdo no seu Instagram, na sua comunicação. Para quê? Para você mostrar o seu posicionamento. Você é focado em quê? Qual o seu problema que você resolve? Emagrecimento, hipertrofia, dor? Você precisa criar também conteúdo de crescimento. Você não pode criar só o conteúdo de crescimento. Você também tem que criar conteúdos de venda, conteúdo de objeção. Isso aí você precisa fazer pelo menos 1 a 2 vezes a semana para se mostrar o que você vende, para se mostrar o seu produto. Você não trabalha de graça. Você também tem que criar um quarto tipo de conteúdo na internet, que é o conteúdo de autoridade, que é o conteúdo que vai mostrar que você está um passo, pelo menos, à frente do seguidor, um passo à frente da pessoa que você segue. Então, eu vejo muito isso no Instagram, são esses 4 tipos de conteúdos que a gente precisa focar e criar. Para quê? Para a gente conseguir vender para o público final, conseguir vender para o nosso seguidor e, ao mesmo tempo, não criar uma distância tão grande, no sentido de conexão, no sentido de você criar um conteúdo que faça com que a pessoa se conecte com você e se mantenha engajada com você e você consiga vender esse produto. Para mim, esse hoje é o grande desafio do profissional. É até uma pergunta que eu quero fazer aqui pro Rafa, né? Tem muita gente que fala assim, eu quero começar a botar no Instagram, postar no Instagram, só não sei se eu consigo, não sei se é para mim. Será que eu preciso criar um conteúdo, um perfil pessoal, um perfil profissional? O que você acha, Rafa, sobre isso aí? Bom, vamos lá. Eu tenho a minha maneira de pensar, né? Essa é até uma parte assim que a gente tinha colocado mais pro final, que é essa parte de produção de conteúdo, que eu acho que é fundamental, obviamente, para quem quer vender online, mas não acho que seja só para quem quer vender online. Então esse é o ponto que eu queria tocar aqui, né? Será que produzir conteúdo é sinal de venda? Ou seja, só produz conteúdo quem tem algo para vender? Será que você, como presencial, como personal presencial, não deveria produzir conteúdo para que outras pessoas vejam você e entendam que você é uma autoridade, ou até mesmo os seus clientes olhem para aquilo que você está produzindo, estudando? Será que isso não seria interessante? Então eu costumo, né, nas nossas aulas do Método Lund, dividir a produção de conteúdo, né, e a utilização de redes sociais, seja qual for a plataforma, Instagram, YouTube, TikTok, etc. e tal, em 2 vertentes, beleza? A primeira delas é fortalecer a minha marca pessoal. Então, para mim, qualquer pessoa poderia, né, estar utilizando a rede social para poder mostrar o quanto é bom, os resultados que gera. Isso certamente vai ser positivo, vai fazer com que os seus alunos, outros alunos e pessoas pelo mundo inteiro te enxerguem de forma positiva. E isso não tem nada a ver com venda, mas é uma maneira de você mostrar o seu valor, né? Então eu diria que, para mim, esse é o ponto principal, é algo que todo mundo deveria fazer. A segunda coisa é utilizar a rede social, a possibilidade de você atingir o máximo de pessoas para dizer, além de eu ter esse conteúdo de valor, além de ser bom, além de eu entregar resultado, você pode comprar algo de mim, tá aqui. E isso, de alguma maneira, se refere a fazer uma oferta, que é onde a maior parte dos profissionais tem dificuldade, que é, mas eu vou ficar vendendo assim e tal, o pessoal tem medo. Pelo contrário, eu acho importante fazer. Eu considero hoje, beleza, né, depois de 20 anos, depois de tendo passado por várias coisas, que a gente deveria, beleza, dentro da área de educação física, conseguir juntar essas 2 coisas. Mostrar que a gente tem valor e, ao mesmo tempo, conseguir vender o nosso serviço. Porque talvez você não queira vender online. Você é um personal presencial, ganha bem no presencial e não quer vender online. Só que quando você tem um online forte, quando qualquer pessoa entra na rede, procura por você e vê você, cara, publicando conteúdo, sendo um cara conhecido, reconhecido, tendo seguidores grandes, pessoas importantes que te seguem, acompanham e tal, comentam, certamente essas pessoas vão te olhar diferente. Então isso faz com que o seu valor pessoal aumente, né? A sua marca tem mais valor, isso vai ajudar você a ter a possibilidade de cobrar mais caro, isso vai ajudar você a ser mais reconhecido, talvez ser chamado para dar cursos, palestras e tal. Então eu acho fundamental que mesmo uma pessoa que só quer trabalhar no presencial, né, se dedique algum tempo a ter um mínimo de produção de conteúdo. E as pessoas ficam achando que produção de conteúdo meu Deus, preciso pensar numa estratégia, fazer acontecer e tal. Quando, na verdade, eu tenho muita dificuldade em ficar pensando no longo prazo numa estratégia, mas o que eu faço é, basicamente, não é nem anotar, né? Assim, é relatar, enfim, é mostrar um pouco das coisas legais que eu já faço. Sejam os resultados dos meus clientes, sejam o que eu estou estudando naquele momento, uma palestra que eu estou fazendo, um conteúdo que eu estou produzindo para alguma coisa, um livro que eu estou lendo. Então, basicamente, o que eu faço, para mim, dentro da minha rotina, é a maneira mais simples, cara, eu mostro o que eu já estou fazendo. Só que como a minha rotina envolve estudo, trabalho, dedicação, entregar resultado para o meu cliente, é mais fácil que eu tenha conteúdo para produzir, porque eu já estou fazendo isso naturalmente. Quem não faz isso naturalmente, talvez tenha mais dificuldade. Se você não estuda, se você está se fudendo para o seu cliente, né, se você está entregando resultado ou não, se você não está buscando se dedicar, se você só quer saber de bebida, noitada, balada e tal, você tenha menos coisa para mostrar. Então, repara como, né, não é tão difícil assim usar a rede social. Eu não tive que fazer nenhuma super estratégia de crescimento para conseguir crescer a minha rede. Eu só estava mostrando meus valores e aquilo que eu acredito, aquilo que eu estudo, aquilo que eu faço. E como consequência, aos pouquinhos eu fui crescendo e hoje em dia ganhei
tenho alguma exposição dentro da rede que, cara, faz com que as pessoas me olhem diferente. Então chega cliente aqui, você atende não sei quem, legal, vi você em tal matéria, legal, vi você não sei aonde, vi você palestrando em tal lugar, vi que você dá aula na pós-graduação. Sim, tudo isso aconteceu por uma construção que também não foi da noite pro dia, que nem a gente falou antes. Então, eu não tenho essa característica como a do Gui, de ficar buscando conhecimento e tal, tipos de conteúdos diferentes, viralização, estratégias e tudo. A minha maneira de produção de conteúdo, ela tende a ser um pouco mais orgânica, porque se encaixa melhor na minha rotina. Afinal de contas, eu tenho que dar aulas de personal, gerenciar o estúdio, fazer cursos, dar palestras e tal. Não dá tempo para eu fazer tudo. Então eu pego determinados momentos do meu dia e falo assim, tá, beleza, deixa eu tirar uma hora para resumir um pouquinho do que eu estou fazendo, e é isso que eu vou usar nas minhas redes sociais, e de certa forma, isso tem dado algum resultado. Mas antes da gente continuar, tu quer falar alguma coisa disso? Não. Eu só queria dar um passo atrás. Finaliza aí e eu vou dar um passo atrás. Não, assim, é questão, como o Rafa falou, se você tiver um presencial forte, vai ter um momento que o online vai te puxar. Se você tem um trabalho, vai ter um momento que você vai estourar sua carga horária. O presencial tem um problema que a gente tem um limite de tempo para atender aquelas pessoas ali dia a dia. Então vai ter um momento que o online, quando a gente fala que tem dinheiro na mesa, né? Então tem aquele dinheiro sobre a mesa ali do personal, que ele pode conseguir uma renda extra ou virar a sua renda principal também. E aí o online vai acabar te puxando. Então, como o Rafa falou, quando você trabalha muito, se dedica muito pelo aluno, é mais fácil você criar esse conteúdo. Você só tem que tentar organizar a sua vida. Como a sua vida está um pouco corrida, você tem que parar um tempo e organizar aquilo ali para você começar a usar como base ali para o seu online. Beleza, aí o Felipe acabou puxando o que eu queria, que é o que é melhor, presencial ou online? O que você acha? Os dois. Você, Felipe? O melhor é o que você consegue entregar. Boa. Vamos lá. O que é melhor? Melhor para quê e para quem? Beleza? Vou falar primeiro para o cliente. Eu acho que não existe nenhuma comparação entre o que eu consigo oferecer de forma online e o que eu consigo oferecer de forma presencial para o meu cliente. Só que o meu presencial hoje é caro, porque é uma hora minha, né? Então o presencial ele tem um problema, que o dia tem 24 horas para todo mundo e eu não consigo trabalhar 24 horas. 6 a 8 horas eu preciso dormir, 1 a 2 horas eu preciso comer, tem parte do tempo que é deslocamento, descanso, estudo. Então assim, existe um tempo limitado para que eu consiga atender pessoas. Esse é um problema do presencial, que se por um lado, normalmente ele paga melhor como personal, né? Não como professor de academia, mas como personal. Por um lado ele paga melhor, por outro lado ele tem um limite, ele tem um teto para você conseguir atender bem. Então por mais que você cobre muito, vai chegar uma hora que você vai ter um teto. E no online, você, dependendo do modelo de negócio que você escolha, você tem a possibilidade de não ter teto, embora o valor que normalmente você cobre seja um pouco menor. Então você tem uma chance de conseguir ganhar mais se você conseguir vender muito para muitas pessoas um processo que seja eficiente. Todo mundo consegue fazer isso? Não. São pouquíssimas pessoas que conseguem fazer isso. Quantos Neymares a gente tem no mundo? Quantos Messis a gente tem no mundo? São poucos. Então, beleza. A primeira coisa tem muita gente vendendo bastante no online, né? O Gui já falou, mas certamente é um percentual muito pequeno de toda a educação física. Então, esse é o meu primeiro ponto, cara. É assim que eu gosto de salientar. Que personal presencial, você normalmente cobra mais caro, mas você tem um limite. Personal online, você não tem limite. Normalmente você cobra mais barato, mas você tem a chance de explodir. Só que essa chance vai depender de dezenas, milhares, centenas de fatores que não dependem única e exclusivamente de você. Isso que eu ia falar, vou até sair em cima do muro agora. Eu acho o online melhor, só que é um processo. Eu acho, minha opinião, por quê? Porque você tem mais tempo, você tem mais liberdade, você pode trabalhar de onde quiser. Mas tem um processo. Quantos nem mais existe, como o Rafa falou, né? 1, 2, é difícil, uma concorrência grande. É um processo para você criar sua marca, seu posicionamento nas redes, criar o seu nome, pegar os depoimentos, alunos, você crescer gradualmente. Não é da noite pro dia, é um processo, é uma maturidade, é um processo que leva tempo. Se você se desenvolve no meio do caminho, você vai ter erros, você vai ter acertos, você vai ter aprendizado, você vai corrigindo o seu posicionamento na rota, vai corrigindo seu atendimento, principalmente dentro da consultoria, né? Os jovens hoje, principalmente, olham muito pro online, né? Porque tá no Instagram ali, olha ali, vê um monte de referência, nossa, vou seguir, vou fazer igual aquele personal lá que tem 1 milhão de seguidores, vou bombar igual ele, eu vou ficar rico. Vai nele. Esse é exatamente o Gui. Ele olha pra isso e fala, vou fazer igual. Aí essa é parte das nossas discussões aqui. Mas vai, continua. Eu acho que faz parte você se modelar numa pessoa, mas o cara faz muito aquilo, ele segura muito no sentido de que, calma, né? Não é bem assim. Não, o principal, a gente tava falando agora ali no backstage. Às vezes eu falo assim, cara, às vezes vocês estão focando na pessoa errada, bro. Não foca na pessoa errada, foca na pessoa certa. Pega um profissional, divulga da maneira certa, que é um bom profissional e que tá vendendo bem. Acho que essa é a pessoa que a gente tem que ir. Eu falo sempre, né? Tem 3 coisas que me fazem querer aprender ou modelar
alguém. Primeira delas é, essa pessoa tem conhecimento real? Muitas vezes eu acabo focando em pessoas que são doutores, PhDs e tal. Essa pessoa, ela tá fazendo aquilo que eu quero aprender a fazer? Então ela está em campo fazendo aquilo que eu quero aprender a fazer. E o terceiro, essa pessoa tem resultado com aquilo que ela está fazendo? Então esses são os 3 tópicos que eu olho. Então existem alguns profissionais que estão tendo algum resultado, mas que não tem nenhum conhecimento. Existem alguns profissionais que têm bastante conhecimento, mas não tem nenhum resultado. Então, para mim, juntar essas 3 coisas é importante. É isso que direto eu chamo eles. Eu falo, eu vejo que esse profissional aqui talvez até esteja vendendo, pelo menos é o que parece, mas, cara, vamos fazer aquilo que a gente acredita. Vamos voltar para aquilo que é importante, que é, cara, vamos nos focar e nos mirar em quem tem conhecimento, em quem está na área que a gente quer aprender e, sobretudo, em quem tem resultado. Então, eu não gosto de deixar nenhum tópico de fora. É que isso que a gente estava falando ali no backstage. Cara, vocês estão focando na pessoa errada, foca na pessoa certa. Olha, esses exemplos aqui que são exemplos positivos para a gente modelar e não exemplos negativos, que se comunicam mal, que xingam às vezes seguidores, que fazem umas coisas diferentes, publicam uns conteúdos nada a ver, que não tem nenhum tipo de conhecimento. Isso é o que eu critico e que eu chamo eles para razão, que é, cara, não vai para esse lado não, vai para esse lado aqui, volta para esse aqui, pelo amor de Deus. Pode até trazer aquele questionamento que ele fez, né, no backstage. Acho válido trazer aqui até pra galera refletir e levar como dever de casa essa reflexão, né? Não, a gente estava falando questão de modelar, mas e voltando o que eu falei, qual é o melhor? É o que você consegue entregar. Então também não adianta você modelar uma pessoa que é totalmente o oposto do que você é, ou então ela vende para o público totalmente oposto do que você está acostumado a trabalhar. E aí você vai perder, você vai perder o público que você tem, a qualidade que você tem, tentando alcançar um público que você não vai alcançar, porque é totalmente diferente do seu. Então o questionamento que eu estava fazendo era esse, que às vezes a gente, hoje na venda, em marketing, o pessoal trabalha muito com números. Então o personal, a gente tem que começar a trabalhar com números também. Então, beleza, eu vou vender para esse público aqui, tá, mas esse cara vende para quantas pessoas? Qual é o público dele? Qual é o país dele? Qual é a cultura? Será que a cultura é diferente? Tudo isso é questionamento. Mas aí fica muito vago, a gente tem que saber números. Então, assim, no online, já puxando para a questão de presencial online, a gente tem que saber números. Então, quero trabalhar com público feminino. Tá, quantos de mulheres me seguem no Instagram? Será que esse é meu público que consome meu conteúdo? Tudo isso tem que ser válido. Então, esse é o questionamento que a gente estava fazendo. Porque às vezes a gente quer modelar um cara que vende para um público C, B e C e a gente quer trabalhar com o público A. Será que a maneira de se comunicar é igual? Não, né? Então, é esse o questionamento que a gente sempre faz. O principal, né, nesse tópico aí, a gente tem muitos caras que a gente gosta que são gringos, né, que são de fora. Sim. E muitas vezes o que acontece lá fora não dá para ser feito exatamente igual aqui por diversos motivos, cultura, forma e tal. Nível de consciência, né, principalmente, porque como até o Everson, né, o Felipe comentou lá que nos Estados Unidos a galera treina desde muito cedo, tem um nível de consciência muito maior. Você vê lá que não existe tanto essa coisa de público leigo. Até a galera que é leiga consegue conversar com você sobre treinamento, né, Rafa? Também tem questão dos estudos serem da língua dele, é mais fácil o contato com os estudos. Aqui a gente consegue, sei lá, a galera consegue vender gato por lebre muito mais fácil, entendeu? É esse que é o questionamento. Vocês acham que o online vai acabar com o presencial? Não, e na minha visão, acho que nunca vai acabar, por exemplo, o atendimento para um público de idosos, por exemplo. Principalmente é o público que a população está ficando cada vez mais idosa e a tendência é que tenha cada vez mais personagens para esse público. Olhando, a gente pode pegar e tirar um pouco da nossa área e ver o mercado em geral. Tem muitas empresas multinacionais que vendem outro tipo de produto que está saindo do home office e está voltando para o presencial. Então, às vezes, o ser humano ele precisa de pessoas ali também. Então, acho que nunca vai acabar. Como eu falei, é mais um produto que o personal tem na mão ali para conseguir um pouco mais de renda. Mas acabar o presencial eu acho difícil. Eu costumo fazer uma correlação, né, que é a seguinte. Vamos pegar 3 carros diferentes. Uma Mercedes, um Toyota Corolla e um Uno. São 3 carros que vão te levar do ponto A ao ponto B. Só que um deles vai te levar com mais conforto, com mais segurança, cheio de tecnologia. E o outro vai te levar, talvez, com menos conforto, com menos segurança, mas vai te levar do mesmo jeito. Então, como é que eu enxergo? Se eu tivesse dinheiro para comprar uma Mercedes, né, ou qualquer outro carro desse nível, muito provavelmente eu compraria. Você compraria? Você compraria? Você preferia ter um Mercedão, uma Ferrari ou um carro popular? Mercedes, Mercedão, claro. Lógico. Então, assim, vamos entender agora esse conceito dentro do âmbito do personal. A maior parte das pessoas, se tivesse condição de ter alguém do lado, orientando, fazendo, né, dizendo o caminho, facilitando o processo, certamente gostaria disso. Né? Todo mundo quer sair do ponto A ao ponto B da maneira mais rápida, simples e prática. Mas nem todo mundo tem a condição financeira para isso. Então, para mim, o trabalho do personal presencial nunca vai acabar. Não tem como acabar. Porque sempre vai ter alguém que vai querer ali uma facilidade, né, um acesso. Então, você imagina, cara, eu quero correr uma maratona. Eu consigo eu mesmo, tô falando assim,
assim, né? Se eu não fosse profissional. Eu mesmo, simplesmente chegar, começar a estudar, fazer minhas planilhas de treinamento, sair correndo e tal e fazer. Talvez até consiga, talvez eu consiga correr uma maratona sem nunca ter tido uma orientação profissional. Mas se eu tiver, certamente ele vai me facilitar para os problemas que podem acontecer. Cara, e se no dia da prova estiver chovendo? E, porra, quanto de treino eu tenho que fazer por semana? Né? Será que se eu correr 30 km próximo daquele dia, será que eu vou conseguir correr 42 no dia da prova? Como é que tem que ser o programa? Intervalado ou contínuo? Quanto de intervalado? Cara, um profissional vai conseguir adequar isso de uma maneira bem mais efetiva do que se você resolver começar a estudar agora para fazer isso. É óbvio, pelo menos na minha cabeça hoje, olhando para o mercado hoje, sabemos lá o que vai acontecer no futuro, daqui de 5, 10, 20 anos, né? Com tanta coisa acontecendo, mas eu não consigo enxergar a queda, né? Ou o fim do trabalho presencial de um personal que tá ali do lado, que conversa, que faz relacionamento, que ajuda, que mostra o caminho, que corrige o movimento na hora, tal. Mas ao mesmo tempo, o que a gente vê cada vez mais é o crescimento das consultorias online, e eu não acho que seja só pelo simples motivo que, cara, não tem bons profissionais na academia. Eu acho que esse crescimento ele tem a ver com vários aspectos, dentre eles a conexão com as pessoas. Cara, eu gosto, né, do que esse cara fala, do que essa pessoa faz, mas ela mora lá longe, eu não vou conseguir ter atendimento presencial com ela nunca, cara. Eu vou tentar seguir o programa de treinamento dela. Vou tentar utilizar, né, o aplicativo da Lund Trainers para poder ter acesso a esse tipo de treinamento que vocês fazem. Eu, por exemplo, compro o programa de treinamento e aplicativos de vários gringos só para aprender como eles fazem. Cara, como é que será que esses caras prescrevem? E se isso acontecer? E se aquilo acontecer? Como é que eles enviam a planilha? Eu faço isso para poder aprender, para poder me desenvolver. Então eu vou dar um exemplo simples aqui do Brasil. Eu falo muito de gringo, mas eu vou dar um exemplo simples aqui do Brasil. Durante muito tempo eu era focado em CrossFit. Eu gostava de CrossFit, fazer CrossFit, né? Nunca ensinei efetivamente CrossFit, nunca foi o meu business, mas eu gostava de fazer CrossFit. E como eu sou profissional, eu também gostava de aprender CrossFit. Então, como eu falei para vocês, cara, eu buscava profissionais que tinham conhecimento, estavam em campo e que tinham resultado. Não sei se vocês sabem, mas um dos maiores pesquisadores em CrossFit no mundo chama Ramiro Shibana, é um brasileiro. Ele tem livros, ele tem um programa de treinamento dele chamado Hércules Funcional e tal. Então, a gente tem aqui na casa um profissional que desempenha muito bem esse papel dentro do CrossFit. Então, eu não precisava ir para fora. Aqui no Brasil a gente tem. Então, eu fiz cursos do Ramires, eu tenho os livros dele e eu comprei as planilhas de treinamento dele. Então, eu consegui aprender com ele explicando. Tem o livro onde ele coloca didaticamente algumas coisas e eu comprei as planilhas de treinamento para ver na prática como é que ele faz. Então, ele é um profissional de uma área que eu queria aprender e isso é o que eu acho legal, assim, é isso que normalmente eu faço. Então, hoje, a gente tem a possibilidade de aprender com qualquer pessoa. Eu estou usando um exemplo da minha área, que é o que eu mais estudo, óbvio, mas vamos colocar isso na perspectiva do cliente agora. Cara, o cliente olha para você pelos valores que você expressa nas redes sociais, né, nos vídeos que você faz, a sua cultura, aquilo que você acredita, o seu conhecimento, ela fala, cara, muito legal o trabalho desse cara, quero tentar seguir essa rotina. Ela pode comprar de qualquer lugar do mundo. Então, acho que esse é o grande valor, né, do online, que obviamente, né, vai crescer, vai continuar crescendo, mas ele não vai matar o presencial. A grande dificuldade é conseguimos mesclar as duas coisas, né? O Felipe já deu uma palhinha aqui falando que tem dinheiro na mesa, né, que ele acha que é possível. E você, Gui? Para mim, eu, né, trabalhando no salão, percebo que a grande objeção das pessoas é em relação ao tempo. A galera fala assim, cara... Das pessoas profissionais. Você tem que postar, você tem que fazer, você tem que dar consultoria online, que vai te ajudar a ter mais tempo, que vai te ajudar a ficar mais relaxado, não ficar nessa correria de mandando mensagem toda hora, aluno, você teria um pouquinho mais de tempo, conseguiria criar um sistema. E a grande objeção que eu recebo das pessoas é de que eles não têm tempo, não nasceram para isso, eles não conseguem gravar um vídeo. Para mim, a principal objeção das pessoas é isso, é falta de tempo. Quando, na verdade, não é falta de tempo. Na maior parte das vezes é porque realmente não sabe como fazer o processo. Não sabe como usar um aplicativo para prescrever um treino. Tanto que, quando a gente começa a usar o aplicativo, começa a usar assim, nossa, realmente não era tão difícil quanto eu imaginava. Talvez seja simplesmente por falta de conhecimento de como mexer no aplicativo, como prescrever um treino de maneira online, ganhar tempo. Porque muitos personagens, conheço uma personal, por exemplo, que tem muitas alunas, trabalha o dia todo na academia, e ela fala para mim que no online ela investe mais tempo do que ela investiria como aluno presencial. E por que isso? Porque não é tão habituada com o sistema online, com o aplicativo, com o treino. Ela falou comigo, né, que ela prefere o aluno presencial porque no presencial, a aluna presencial, ela perde menos tempo do que ela perderia no online prescrevendo, montando uma planilha, ou seja, falta de Vou pegar esse exemplo, tá? E lembra que eu falei lá atrás que um dos maiores erros que eu vejo as pessoas cometerem é que elas prescrevem o treino no online da mesma forma como elas fazem no presencial,
treinos onde todo dia ela tem que estar em contato com o cliente, explicar alguma coisa, mandar e tal. Então, o processo, ele não está feito de forma a simplificar a nossa vida. Então, por exemplo, dentro do nosso aplicativo, a gente consegue elaborar um programa de treinamento e fazer uma progressão a cada 4 semanas. A gente consegue enviar mensagens automáticas para o cliente em datas específicas. Então, começou a semana, eu já deixo programado, essa semana é isso, isso e isso. Tá no final da semana, eu falo, porra, muito bem, conseguiu cumprir ou não conseguiu cumprir, eu posso deixar tudo pronto, já estabelecido para a pessoa fazer. Eu posso fazer um negócio grande, uma base que vai servir para muita gente, eu só faço pequenos ajustes individuais. Então, o que acontece, né, com esses profissionais que têm essa dificuldade? É uma dificuldade legítima, né? Um erro que muitos deles cometem. Eles tentam fazer o mesmo serviço do presencial dentro do online. E aí é que é o tiro no pé. Por quê? Se você vai gastar o mesmo tempo ou até mais para atender um cliente online cobrando menos, esquece, tá errado. Então, como é que a gente tem que acertar isso? Cara, primeiro, acertar o processo e entender as ferramentas que vão facilitar esse processo. Perfeito. Dentro dessas ferramentas, a gente tem, né, a utilização de aplicativos, utilização de planilhas, enfim, tem várias possibilidades. A gente optou por utilizar o aplicativo, onde a gente teve um trabalho enorme para adequar ele à nossa realidade, colocar vídeos prioritariamente nossos, mas depois que isso aconteceu, tudo é mais simples. Eu crio uma base de programa para 2, 3, 4, 5 e 6 vezes para homens e mulheres, ou seja, 10 programas, que serve para 1000 pessoas fazendo ajustes individuais com pequenos detalhes, fazendo uma preparação diferente, só mexendo num detalhe ou outro, mas todo o resto da programação fica similar. Por que fica similar? Porque não, cara, volume, intensidade e frequência é similar para todo mundo, não tem muito como variar nisso, não tem como fugir do beabá. O que vai acontecer é um cliente não se sente bem no agachamento, aí você vai mudar o exercício. Um cliente não gosta do leg, não tem o leg, não vai fazer agachamento, aí você vai fazer pequenas mudanças, mas a base, a periodização, a programação, o pensamento, ele continua sendo muito similar. Então, para mim, esse normalmente é o maior erro que os profissionais cometem, e o Guilherme deu o exemplo aqui, claro, né, fato, que é o que acontece. As pessoas tentam atender da mesma forma e isso, obviamente, não conseguem fazer da maneira adequada. A gente mesmo, quando começou lá atrás, eu era um cara contra. Quem me segue há mais tempo deve lembrar, eu não gostava da ideia de atendimento online. Eu achava que era ruim, eu achava que eu não ia conseguir entregar a mesma coisa. Realmente, eu não consigo. Presencial, porra, assim, não tem como você comparar o meu atendimento presencial com o meu cliente com o que eu consigo entregar online. Eu entrego o melhor que eu consigo online. Agora, se o cara me disser que o meu online é igual ao meu presencial, eu vou achar que o meu presencial é ruim. Porque eu tô do lado do cliente, corrigindo ele, observando os detalhes, conversando, perguntando pra ele como é que ele tá se sentindo, porra, se ele achar que olhar um aplicativo é melhor, tem alguma coisa errada. Então, nunca vai ser. Isso é um fato. Entendido isso, vamos para o próximo passo. Como é que eu posso fazer o melhor dessa ferramenta? E como é que eu posso extrair o máximo dessa ferramenta para que eu trabalhe menos e consiga ganhar mais? Porque não adianta eu trabalhar a mesma coisa e ganhar menos. Então, esse é o objetivo. Então, a gente mesmo cometeu vários erros no online, né? A gente tem uma história bem interessante. A gente começou criando de uma maneira que não era efetiva, dava muito trabalho, não dava retorno. Aos pouquinhos a gente foi melhorando, mudando, encontrou um aplicativo que funcionava pra gente, comprou, mudou, né? Mexeu na API dele, fez uma série de coisas para ele estar adequado para a gente. Agora a gente está criando um novo aplicativo ainda melhor. Por quê? Porque a gente está sempre tentando melhorar e entregar o melhor para o nosso cliente. Dito isso, né, a pergunta principal era: consigo conciliar os dois? Eu, Rafa, digo o seguinte: é muito difícil. É muito difícil conseguir conciliar presencial e online. Vou dizer para vocês por quê. Né? Um profissional que foca no presencial, ele está diretamente aqui com o cliente. Enquanto eu estou com o meu cliente, eu não posso estar olhando o Instagram, eu não posso estar me estimulando e vendo o que está rolando no Instagram. Eu não consigo efetivamente estar produzindo conteúdo nessa hora. Eu não estou pensando 100% nesse problema, eu estou pensando no meu cliente, ou pelo menos deveria. Se eu passo 10 horas do meu dia com um cliente do meu lado, o que sobra no resto do dia para eu poder produzir, fazer, estudar, me desenvolver, entender dos novos aplicativos, das novas ferramentas e tal? Bem menos. Agora, quem está só no online, fica o dia inteiro no online pensando em, cara, como é que eu consigo atingir mais pessoas? Como é que eu mudo essa copy? Como é que eu melhoro a minha página? Cara, olha como é que a parada é completamente diferente. Então, assim, para você ter real sucesso em qualquer um dos dois lados, na minha concepção, você precisa de foco. Então, se eu quero me desenvolver muito no online, eu preciso focar muito no online. Se eu quero ser um excelente personal presencial, eu preciso desenvolver os dois. O que muita gente faz fica mediano nos dois. E aí não entrega super bem nenhum e nem outro. É muito difícil conseguir fazer os dois. Rafa, mas porra, vocês têm os dois tipos de serviço. Mas olha o tamanho do nosso time. Se for contar tudo, são mais de 30, 40 profissionais juntos. Eu não faço isso tudo sozinho. Seria impossível, seria inviável se a gente não tivesse time. Então, uma das frases que eu mais falo quando a galera vem falar comigo, coisas como essa, cara, não compare o meu palco com o seu bastidor. Não compare o palco do outro com o seu bastidor. Por quê? Porque, cara, o que a gente está fazendo aqui, produzindo com um time de 40, 50 pessoas, é muito diferente do que um profissional consegue fazer sozinho. Então, por isso que quando o Felipe fala, a gente está deixando dinheiro na mesa, eu concordo e discordo. Eu concordo por um lado, porque sim, tem um dinheiro que está na mesa. Agora, pegar esse dinheiro não é fácil, porque isso vai te dar um belo trabalho. E aí você tem que entender se você está disposto a isso. De novo, muita gente vê a
gente aqui hoje, beleza, com um estúdio bonito, de frente pro mar, com um time de quase 50 pessoas no total, considerando tudo, né? Não só os professores, não só quem tá aqui no presencial, mas quem tá no online também. Irmão, você acha que isso foi da noite pro dia? Quantas noites sem dormir eu tive que passar? Quantas vezes virando, fazendo, descobrindo aplicativo, testando, indo pra fora, fazendo, gastando dinheiro, botando dinheiro em coisas erradas, perdendo dinheiro, perdendo tempo, gastando tempo, investindo tempo. Cara, levou pra chegar lá. Mas o pessoal só vê agora, só vê o palco. Agora que tá tudo bonitinho, com as coisas rodando, com, né, uma quantidade enorme de clientes, tanto no presencial como online. Mas assim, o processo para chegar lá foi difícil, foi árduo, né? E teve teve e continua tendo muita aprendizagem. A gente está sempre melhorando, tentando melhorar e se desenvolver. Então, por isso que eu concordo em partes que tem algum dinheiro na mesa, mas eu diria que, cara, vale muito a pena você focar, escolhe alguma coisa. Porque se você for muito bom como um personal presencial, se você atender 10 alunos pagando um valor muito caro, cara, você vai conseguir ter uma renda muito alta. Que você precisaria de 1.000 alunos no online. Mas no online você pode ter 2.000, 5.000, 10.000, você pode ter muito mais. Pode. Então você tem essa possibilidade. Por isso que eu digo que, na minha concepção, foco é fundamental, a não ser que ao longo da sua construção de marca você entenda que você quer ter um time para poder fazer isso junto com você. Aí dentro de um time você consegue ter diferentes produtos, onde um grupo está focado no online, o outro grupo está focado no presencial, e eu estou aqui ajudando e dando suporte neles nas coisas que eu consigo fazer de melhor, que especialmente estão relacionadas ao quê? Prescrição ou outra coisa? Orientação, feedbacks, apontar o caminho, né? Apontar a direção. Mas principalmente prescrição, onde eu mais pego no pé deles é na parte da prescrição. Por quê? Porque isso é que o time está apto a fazer. Eu tento focar um pouco mais, hoje, atualmente, na parte do negócio, mas onde eu mais ajudo o meu time é, cara, a gente vai seguir para esse lado, é assim que a gente vai fazer a prescrição, é assim que a gente vai fazer o atendimento, é assim que a gente vai seguir o caminho do treino, é assim que a gente vai falar com o cliente, é assim que a gente vai fazer. E aí eles vão tocando. Seria impossível fazer tudo isso sozinho. Seria humanamente impossível. Então, por isso que eu digo que, embora dê para você fazer os dois, cuidado, porque pode ser um tiro no pé. Porque você pode fazer as duas coisas mais ou menos. E como consequência, acabar não conseguindo fazer nada bem. Porra, por que você fala então que o Gui tem que estar ainda no presencial? Porque ele precisa de estrada. Ele precisa de tempo rodando antes de poder ficar só nisso. Na minha maneira de pensar. Posso estar completamente errado. Talvez, se ele estivesse recebendo outra orientação de outra pessoa que falasse, não, foca só no online, talvez ele tivesse melhor só no online. Porque dentro da minha escola e dentro daquilo que eu vivi, conhecer pessoas, tocar em pessoas e ouvir pessoas é importante para que a gente possa desempenhar ainda melhor. Essa é a minha preocupação na formação do Gui. E sabemos que o foco dele certamente vai ser online. Mas dentro desse processo tem uma parte que eu acho que é fundamental e que ele precisa. Então por isso que eu acho que vale a pena a gente seguir por esses caminhos. Tá me vindo na cabeça agora um livro, né? Chamado A Única Coisa, que é um livro que fala exatamente isso que o Rafa tá falando aqui agora. Dá para focar no presencial e no online? Os dois não dá para fazer? É quase impossível, é muito difícil fazer os dois terem sucesso. Você precisa focar em um. E é justamente isso que fica a sugestão de leitura para vocês. O livro A Única Coisa. O que ele fala, né? Ele fala que você tem que focar em uma coisa. É o princípio de Pareto, né? Aqueles 20% que você foca que vai te dar 80% de resultados. Se você ficar fazendo 10.000 coisas 2 vezes, você não vai ter resultado. Se você ficar dando 10.000 aulas, ficar montando 10.000 planilhas de treino no dia, ficando para lá para cá, ônibus, carro, para lá para cá, você não vai ter, dificilmente você vai ter um grande resultado. No livro A Única Coisa, ele fala que você precisa focar naquela coisa que você é muito bom, naquela coisa que você quer realmente focar, aquele seu objetivo, aquele seu propósito que você queira que dê certo, seja online ou presencial, e bater, e é aquela frase, né, do Bruce Lee, né? Não tem medo da pessoa que treinou 1000 chutes, eu tenho medo da pessoa que treinou um chute 1000 vezes. Isso tudo que eles estão falando é questão de prioridade. O que você tem de prioridade? Como o Gui falou da professora lá que tem um monte de aluno. De repente, no momento, para ela, não é a prioridade ela trabalhar online. Mas pode chegar um momento, agora vou puxar pro Rafa, se seria uma melhor opção para ela contratar alguém. Se ela tá recebendo, tá sendo bem remunerada presencialmente, será que tá no momento dela contratar ou não? Aí o que você eu até brinquei com ela no dia. Se ela estiver assistindo aí, ela acompanha o Rafa bastante. Ela falou que vai me dar vai passar uma aluna dela. Eu falei, pô, tu me passa um aluno, te dou 5 alunos online. Ela, não quero não, porque dá muito trabalho. Pô, vale a pena contratar? Isso é complexo. Contratar que tipo de time? Aí você vai ver qual é a parte que você não consegue suprir a necessidade. Então, se teu problema é marketing, de repente você vai contratar um social media, de repente você vai contratar um gestor de tráfego, tu consegue montar o seu produto, um estrategista. Assim, beleza, vamos lá, vamos... Pera rapidinho, já vou deixar você falar aí, só pra você entender. Vamos lá, pelo que eu entendi, vamos usar esse exemplo, que é um exemplo real. A dificuldade dela não é vender, a dificuldade dela é entregar. Ou seja, depende do trabalho dela. Então ela teria que contratar um time para fazer o trabalho dela. Como consequência, ela precisaria formar esse time. Como consequência, ela precisaria até de mais tempo. Porque eu faço mais rápido, se eu tiver que botar a mão, eu faço mais rápido do que o nosso time leva. Por exemplo, porque é a minha cara que tá ali. Sim. Então se eu meter a mão, eu falo,
falo, não, peraí que a gente vai fazer assim, papapá, é isso. Mas se eu fizer sempre, eles nunca vão aprender. Então eu gasto tempo ensinando para que eles consigam aprender. Então repara como a parada é complexa. Se for para formar um time para começar a fazer online, muito provavelmente ela vai ter mais dificuldade no momento que ela tá. A não ser que ela dê um passo atrás, que ela fale assim, cara, eu vou pegar parte do meu dia, vou tirar esses personagens, ou seja, vou diminuir a minha renda para focar nisso, começar a formar um time e começar a fazer. Nem todo mundo tá disposto a dar esse passo atrás e fazer. Isso não. Então aí você já vê que... Só uma vírgula. Beleza, esse é um ponto. O outro ponto é, não, Rafa, eu consigo entregar, eu acho legal, me dou bem e tal, minha dificuldade é vender. Será que vale a pena eu ter um time de marketing para me ajudar a fazer página, e-mail, não sei o que, bam, estratégia? Então são duas coisas diferentes. Vai, continua. Então aí é como a questão que eu estava falando, de prioridade. E aí, para você ter uma carteira de cliente muito cheia no presencial, você começar o online, você vai ter que abrir mão, de repente, de um horário de personal. E aí você vai ter que demandar tempo e você vai ter, é como se você estivesse investindo aquele dinheiro. Então, assim, isso aí já entra no seu cálculo lá de investimento pro online. O tempo que você estaria dando aula de presencial, você agora está focando no online. Então, isso tudo também tu tem que calcular se vale a pena, questão de lucro e tudo mais, fazer o teu cálculo. Teve enfim, um desses vídeos que a gente falou que eu disse o seguinte, eu sempre invisto no meu cliente antes dele investir em mim. Então, para você fazer isso, o que você está fazendo? Você está pegando parte do seu dinheiro, beleza? E do seu tempo, está deixando de ganhar isso e está investindo em alguma coisa. Que pode ser que dê mais retorno, ou pode ser que não dê retorno. Então, o investimento, ele sempre tem um risco. E aí, o que o Gui está falando aqui é que muitos profissionais têm dificuldade em correr esse risco, preferem não correr, preferem ficar com um certo, que tem um teto, do que diminuir um pouquinho o seu valor para tentar estourar. Então, cara, isso são escolhas. Não existe o que é melhor ou o que é pior. Tem gente que prefere estar no emprego público, por exemplo, certinho ali, sabe que vai receber, vai se aposentar, tal. Tem gente que prefere empreender, prefere dar um tiro no escuro, pode ser que dê muito certo, pode ser que dê muito errado. Então, não tem certo e errado, o que tem é como é que você se sente bem para fazer. Então agora, de novo, voltando para tua pergunta, que é, Rafa, será que valeria a pena ela que de repente está tendo um retorno alto, pegar parte desse dinheiro e investir numa equipe? Depende, porque se ela for investir numa equipe para fazer o serviço de entrega, eu tenho, já tenho experiência nisso, sei que ela vai ter muita dificuldade, porque ela não vai gostar do que vai ser entregue. E aí vai ser uma frustração para ela e para os clientes, que ela tá vendendo uma coisa e tá entregando outra. Então, cuidado com isso. A segunda coisa é, vale a pena a gente contratar um time de marketing focado em fazer divulgação, tráfego, vendas? Vale. Só que para você, e isso eu acho que super vale. Por quê? Porque, cara, como profissional eu não consigo estudar tudo para fazer boas páginas, para fazer boas copies, para fazer o tráfego, para fazer e-mail, mandar e-mail, não sei o que, é muito trabalho. Então, acho que vale contratar ou fazer algum tipo de parceria, meio a meio, 70-30, enfim, acho que vale. Mas até para isso, você precisa ter muita clareza sobre o que você vai vender, o que você vai entregar. Porque o que acontece é que, na maior parte das experiências que a gente teve, um time externo de marketing vem e quer fazer do jeito deles, não do seu jeito. Então, isso acaba impactando em você, naquilo que você acredita, naquilo que você quer fazer, naquilo que você sente bem fazendo. E isso gera muita frustração. Acho que isso vale muito a pena, mas de cara, a minha dica para você é tenha muita clareza sobre o que, como e por que você quer fazer alguma coisa, para que você possa pedir para essa equipe te ajudar da maneira certa e não para eles entrarem no seu negócio fazendo do jeito que eles acham que tem que ser, porque eles são de negócios digitais e não são de um personal. Então, preciso só que tenha-se muita clareza sobre isso. Aí eu acho que vale a pena. Mas os dois casos vão dar trabalho. Então, não é simples, mas certamente essa é uma opção. A maior parte, antigamente, beleza, há 10 anos, o que acontecia com um personal que ia crescendo, se desenvolvendo, ficava com a agenda cheia? Esse cara queria abrir um estúdio. Então, hoje, esse cara pode abrir um estúdio, mas ele pode começar a criar um negócio digital. Então, ao invés dele abrir um estúdio, ele, cara, pega parte desse tempo, que ele iria focar em um estúdio. Qual é mais barato? Ah, digital. Nossa Senhora. Cara, imagina, a gente tá aqui, né, no Rio de Janeiro, de frente pra Praia da Barra da Tijuca. Porra, só o custo de aluguel que a gente tem aqui é um tiro no peito, né, todo mês enorme. Time que precisa ter, equipamento que precisa comprar, cara, é um custo muito alto. Então, no online você tem custos bem menores. Existem custos? Existem. O custo da ferramenta de e-mail, existe o custo que você coloca de tráfego, mas tudo isso, de alguma maneira, você coloca no cálculo, isso é comum dentro do online, você coloca num cálculo do quanto você investiu e do quanto você está recebendo, para você saber qual foi o ROI, retorno sobre o investimento. Então, isso é muito comum, né? No presencial é mais difícil, cara. Para fazer isso aqui, a gente gastou uma grana enorme. Só nessa obra, com todas as trocas que a gente fazia, cara, foi um apartamento, quase R$1 milhão de reais, só para fazer tudo que a gente fez aqui em 2022. Eu não tenho esse custo no online. E aí? Aí é aquilo que eu estava falando, né? Tudo tem que botar na calculadora. E a gente fala aquela questão de custo de aquisição do cliente. Isso também é bom você ter noção de quanto, exemplo, você vai investir em e-mail, em tráfego pago, tudo mais. Quanto que você vai investir, como o Rafa falou, você está investindo no cliente antes de você receber. E quanto que aquele cliente tem que ficar com você
até você ter o retorno dessa renda. Assim, isso também no presencial a gente tem que fazer e no online principalmente. Acho que a galera não tá muito acostumada com isso, né? O que ele tá falando é o que a gente chama de LTV, Lifetime Value. Mas a gente vai ter que fazer um vídeo só sobre isso, porque então, isso é bastante complexo. Então já comenta aí, fala aí pro Rafa fazer um vídeo desse lá na plataforma. Eu quero e bota um foguinho do lado. Eu quero saber mais sobre estratégias de negócios, finanças. Bota um foguinho, porque se não botar foguinho a gente não faz não, tá bom? Até o Flávio Augusto que ele fala isso, né? Que você tem que... Não sei qual a palavra que ele usa, né? O Felipe tá... a questão é que se você não pode calcular, mensurar, você não tem como controlar, né? Então, assim, tudo, como eu falei, tudo é cálculo. Mesmo a gente trabalhando, nós somos profissionais de educação física, a gente trabalha muito com humanas e biológicas e tal, mas a gente tem que começar a aprender a contar o que a gente está fazendo, assim, quanto que a gente tem de cliente, como que a gente faz para conseguir aquele cliente, quanto que custa aquele cliente. Como está o engajamento na internet, Sim. Isso aí cada vez mais também. É isso. Ele fala muito isso, que é o mais barato meio para você começar é você investir no online, do que numa empresa. Você investe primeiro no online e depois, ao ganhar força no online, aí você começa a pensar no presencial. De repente pode ter, como o Rafa falou, quando antigamente o personal ele começava a ter muito aluno, ele montava um estúdio e o Rafa fez esse caminho, né? Ele tinha muito aluno, montou o estúdio e agora está tendo o online. De repente, hoje em dia, com a internet e depois da Covid, do caso que teve de pandemia, os profissionais começaram a ter muitos alunos e aí eles foram pro online e de repente agora estão indo pro estúdio, pra academia. Pode ter o caminho ter invertido, então... Cara, assim... tem vários caminhos que inverteram. Vou pegar esse exemplo que o Felipe Tadeu deu. Eu tenho visto vários profissionais, tanto, enfim, seguindo mais nessa linha de consultoria e prescrição de treino online, eu tenho visto vários profissionais que aos pouquinhos foram largando o personal presencial para focar só no online, começaram a ter um online muito grande e muito forte que justificava fazer um investimento num estúdio próprio só para fazer suas próprias gravações. Então, hoje em dia, tem muitos profissionais que têm um estúdio próprio que praticamente nem tem aluno, tem um outro aluno só que ele atende, mas que serve para ele fazer as gravações dele. A gente aqui separa um horário do dia onde a gente não atende clientes para fazer nossas gravações e tem gente que acabou focando em ter um estúdio onde essa pessoa faz só as próprias gravações. Então, o mundo está mudando, estamos sempre em constante evolução e parte desse vídeo aqui era para mostrar essas mudanças e um pouco da nossa história em relação ao online e presencial. Eu acho que a gente se estendeu pra caramba já. Não sei se vocês querem dar mais uma mensagem final, mas antes das mensagens finais de vocês, eu queria dizer pra você que tá aí com a gente, dizer se você curtiu, né? Comenta aqui qual foi a parte que você mais gostou e se você acha que a gente tem que fazer mais vídeos como esse, porque dentro da nossa cabeça a gente poderia convidar algumas pessoas que têm, né, produtos online fortes para a gente poder debater e perguntar isso com eles, mas só vou me empenhar em fazer isso se vocês comentarem aqui embaixo que vocês querem saber mais sobre isso, gostariam de mais informações. E para isso a pessoa precisa ter chegado até o final do vídeo, então não vai ser fácil. Mas beleza, querem deixar algum recado final aí? Meu recado é esse que eu falei no vídeo lá, independente se você for focar no presencial online, entregue pelo menos o trabalho, assim, não prometa o que você não consegue cumprir. Então, se você, Felipe, eu quero fazer presencial, cara, entrega, faz o teu melhor, for online, faz o teu melhor, cria aí o que você tem prioridade e vai. Só lembrar, né, dei uma sugestão de leitura, é a única coisa, procurem depois, tem e-book, vocês vão encontrar na internet, ou compra presencial, o livro físico, quem gosta, é uma leitura que, sim, vocês vão clarear muito desses conceitos, assim, sobre foco, sobre o que vocês têm que focar, no que eu sou realmente bom, o que eu realmente amo. Será que eu gosto disso? Será que eu não gosto? Será que foi feito pra... Enfim, fica a sugestão de leitura para vocês aí, é a única coisa, que é um livro que não é um livro técnico, mas que vai ajudar vocês a tomar essa decisão, né? De online ou presencial, os dois, ou enfim. Tomar uma decisão, boa. Enfim, tinha até várias outras coisas que a gente tinha anotado aqui para falar, mas... vou esperar vocês me dizerem se vocês curtiram e se vale a pena a gente continuar com isso. Eu não contei ainda muito como é que foi a nossa história, não mostrei as nossas dificuldades, né? O Gui participou de boa parte do processo. Esse processo começou comigo negando a gente fazer online aqui pro Everson e para outro professor que era aqui do estúdio. E hoje em dia a gente está com um online bem grande, bem forte. Então olha como é que as coisas mudam, né? Inclusive a nossa cabeça. Tem vários exemplos que eu tinha deixado aqui anotado que eu queria falar para vocês. Então, de novo, né? Esse aqui foi um vídeo que, né, partiu a ideia, que eu acho que é um tema bastante relevante, mas quero saber se vocês querem ouvir mais sobre isso para a gente poder continuar produzindo sobre isso, mostrar mais da nossa história, mostrar alguns exemplos que eu considero de sucesso, né? E, cara, e de repente fazer vocês abrirem um pouco a mente de como vocês podem usar o negócio de vocês atual, né, para crescer e desenvolver dentro do online. Beleza? Bom, é isso, galera. Fui, curte, compartilha, manda pro amigo, um beijo, fomos! Valeu!